Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Profissão Mãe. A gente está aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre maternidade, sobre as rotinas, o equilibrar dos pratinhos. Eu sou a Paula, sou pediatra, neonatologista e mãe do João Pedro. Olá, eu sou Isabel, ginecologista e obstetra, e hoje esse episódio, gente, vai ser muito especial. Vai. A gente tem a honra e o orgulho de receber a minha conterrânea, minha veterana, Você sabe o quê? Que eu acho que você não lembra? Monitora de neuroanatomia. Nossa! Marília e Lília. É mesmo! Ela é médica pela UFRN, endocrinologista pela USP. E tô fazendo aqui como ela faz no podcast dela, tá? Podpés. Depois vocês vão lá. Ela é mentora e ela é inspiração para mim e para muitos médicos, mas mais importante do que tudo isso, ela é mãe da Heloísa, esposa do Haroldo. Uau, gente. Marília Cardoso, Ai, seja bem-vinda! Bem-vinda, Má! Depois dessa apresentação, hein, gente? Fiquei até sem graça. Mas essa apresentação não é nada, né? Não, Vamos lá! Acho que tá Isso. pouco, acho que tá pouco. Primeiro, é uma honra para mim estar aqui, Isabel e Paula, prestigiando a profissão mãe. É uma profissão mãe, realmente. E de tudo que você falou, de fato, ela é médica, enfim, é endócrino, mas eu acho que essa profissão, né, que eu assumi recentemente nos últimos meses, é a profissão que mais tem me transformado realmente, que mais tem me surpreendido também. E estamos aqui para falar sobre isso, né, os desafios de equilibrar os pratinhos, como você falou, Paula. Hoje a gente está colocando a Marília numa posição totalmente diferente, né? Verdade. Marília que sabe se impor, falar, motiva multidões, orienta, inclusive mulheres como nós, que somos médicas e temos um plano de carreira, queremos crescer profissionalmente, mas queremos também estar presente com a nossa família, porque eu acho muito legal o tanto que você põe esse valor em qualquer atividade que você faça. Então, realmente, eu te admiro e estou muito feliz em poder, pela primeira vez, colocar você do outro lado. Sim, de fato. E a gente descobrir aí um pouquinho dessa a Marília mãe, a Marília que acaba sendo, às vezes parece mais frágil com as coisas que a maternidade traz, mas que também deve se descobrir cada vez mais forte, né? Uau, eu acho que você definiu muito bem, acho que é isso mesmo. É a primeira vez realmente que eu venho assim participar de uma gravação onde eu vou falar o espaço, a prioridade do assunto é sobre maternidade. E eu achei isso fantástico, acho que eu vou aprender bastante nesse outro lado, ocupando esse outro lado da moeda. E vamos lá, vamos trocar ideias sobre isso e ajudar as mães, mulheres, médicas ou não, mas toda mulher que é mãe e que trabalha e que é esposa, ela tem muitos desafios, são muitas coisas realmente para gerir emocionalmente e externamente. E eu acho que a gente só evolui. Uma das coisas que me fez desejar ser mãe, e olha que eu adiei um pouco essa decisão na minha vida. Eu fui ia mãe. te perguntar, quando que você colocou isso dentro de tudo que você está vivendo, né? Pois Porque a tua explosão de carreira, o teu crescimento de anos para cá, aonde que entrou aí essa... A maternidade. Eu sempre tive o desejo de ser mãe. Desde pequena eu queria ser mãe. Então, ser mãe já era uma decisão. O quando ser é que foi algo que eu fui ajustando ao longo do caminho. Realmente, Paula, eu sempre... Depois que eu terminei a faculdade, eu me formei em medicina, eu tinha 22 anos. Eu vim aqui para São Paulo, vim fazer todo aquele movimento de residência. Fiquei 5 anos aqui, aí voltei para Natal. Casei com o Haroldo, meu esposo. A gente casou, eu tinha 27 anos, já tinha 5 anos, né, como médica, 27 anos a gente casou. E eu vim de uma família... Minhas origens são muito humildes. Eu sou do interior do Rio Grande do Norte, uma cidade bem pequena. É possível que muitas pessoas sequer tenham ouvido falar já no nome dessa cidade. Se chama Governador de Cerrosado. E assim, eu tinha que fazer minha vida primeiro, construir as minhas coisas, meus primeiros resultados ali. E eu pensava assim, eu quero ser mãe, mas eu quero que a minha filha, ou o meu filho, já tenha uma realidade e uma infância diferente da que eu tive. Então eu quero gestar quando eu tiver minimamente uma condição de proporcionar para ele ou para ela o que eu não tinha tido ainda na minha vida.
Então, eu adiei um pouco essa decisão também por isso. Quando eu voltei para Natal, eu tinha 28 anos, eu comecei a abrir meu consultório particular, construir minha carreira. A crescer vertiginosamente. Foi acontecendo, que eu também não esperava que acontecesse naquela velocidade, e à medida que eu fui crescendo, eu fui assumindo novos desafios e novas responsabilidades, e eram grandes responsabilidades. De repente eu tinha uma clínica para gerir, de repente eu tinha uma empresa de educação para médicos que estava nascendo, e eu ficava, em um momento dessa história eu nunca questionei meu desejo de ser mãe, isso era certo para mim, mas em um momento eu tive medo de quando eu fosse mãe, como é que eu ia continuar dando conta de tudo isso. Eu sempre fui muito responsável com as coisas que eu me comprometi, então eu tinha medo de não conseguir atender com o mesmo nível de entrega e excelência quando eu tivesse, por exemplo, um filho, uma filha, como que eu iria conciliar tudo isso. E é engraçado porque parecem sonhos de realidades opostas, né? Tipo a tua vida profissional e o teu filho. E aí, quando você realmente se prepara para a maternidade, você descobre que nada é separado, né? É verdade, perfeito. O sinergismo e a construção Exatamente. Que é. O tanto que uma coisa agrega a outra. Cara, depois que eu fui mãe, eu tenho a impressão que eu dou conta... de tudo. Exato. Do que precisar. É impressionante. É impressionante. É que ao mesmo tempo mesmo. A gente se sabota, porque você mesmo. Sente que você dá conta de tudo, porque o trabalho para se fazer presente na maternidade... é uma loucura, não é? Para você conseguir conciliar casa, casamento, filho, trabalho, a demanda dos teus pacientes, a demanda de várias coisas. Então, você tem a sensação que você, nossa, agora eu virei, né, a super mulher, agora eu sou mãe, eu dou conta. E a gente se sabota, que às vezes a gente vem e fala, opa, não, pera, organizar prioridades. E às vezes também a gente fica em último lugar. Né? Você estava me perguntando se eu queria ter outro filho, e um dos motivos de eu hesitar de não ter outro filho é que, cara, eu não tenho tempo para mim, né? O tempo a gente se bota em último lugar, né? Então, primeiro o filho, depois o casamento, sei lá, e o trabalho ali junto, né? Nosso trabalho consome muito, tem muita responsabilidade, é sobre vidas, e o seu também, né? Então, a gente tem consciência disso, né? Aí você vai ter... Quando que você vai ter um tempo para você, né? Você sentiu isso? Você sentiu diminuição do seu tempo depois? Como é que você faz essa gestão? Eu acho absolutamente concordo com isso, é exatamente isso que acontece, porque você fica em último lugar da lista, realmente. Você, o seu autocuidado. Sim. Eu senti essa mudança, porque vem tudo. O filho, ele assume a prioridade da sua vida. Tudo, ele né? fura, exatamente. Ele é a prioridade maior. Você sempre vai partir dele para tomar o restante das decisões que você precisa tomar. E aí, na ordem de prioridade, é fato, você vai colocando as outras obrigações que você tem para com os outros, e de você com você mesmo vai ficando ali em último lugar. Porque vem aquilo do compromisso que você falou, né? Sempre ser muito responsável com tudo que a gente assume. A maternidade traz mais essa responsabilidade. Exatamente. Então, naturalmente, a gente vai indo... Exatamente. Por outro lado, você falou uma coisa, Paula, que fez muito sentido, e eu senti isso também depois que eu fui mãe. A maternidade, existe uma sinergia da maternidade com todos os papéis que você exerce e com tudo que você faz. Depois que eu comecei a gestar, a gestação já era algo que as pessoas diziam assim, nossa, você consegue fazer tudo o que você faz, porque você ainda não é mãe. Deixa você ser mãe para você ver. E aí começou esse tipo de... as pessoas gostam de jogar balde de água fria, né? Ninguém fala para você, assim... 10 pessoas que falam, você não vai dormir, você não vai ter tempo, você não vai ser o quê. Mas ninguém fala do amor incondicional, do que você olha ali e vê o motivo de tudo. Do quanto você descobre uma injeção de dopamina, serotonina, sei lá, que você olha e você já se restaurou inteira e você já está pronta para o próximo desafio. Então, a maternidade, ela aumenta a eficiência. A gestação eu encarei da mesma forma. Eu também. Eu pensei assim, olha, se meu corpo está sendo capaz de
gerar uma vida, de conceber uma vida. Do que eu não sou capaz. Do que eu não sou capaz. Exatamente. E eu lembro que foi uma fase que a gente fez mais eventos presenciais, a gente cresceu nas empresas. Eu ressignifiquei essa gestação como uma potência extra que habitava dentro de mim e que se manifestava em tudo que eu me propusesse a fazer. Graças a Deus eu tive uma gestação tranquila. Eu sei que não são todas as mulheres que têm uma gestação saudável que podem ficar ativas na gestação toda. Sim. Algumas precisam de repouso. Eu, graças a Deus, foi tranquilo, que me possibilitou ser muito ativa na gestação toda. E depois que a minha filha nasceu, por exemplo, a gente já tinha empresa, já tinha equipes para liderar. Eu percebi que a minha liderança, a minha lida com pessoas melhorou. Mudou. Então, assim, eu trouxe um tom de percepção, uma sensibilidade, um tato diferente para lidar com as pessoas, e isso melhorou a eficiência da minha liderança com as nossas equipes. A assertividade da comunicação, os resultados que a gente conseguia, e a maternidade, ela contribuiu para isso. Isso foi uma grata surpresa. Além do que, eu acho que a maternidade ela é um teste sempre de resiliência emocional. Assim, eu fiquei pensando, vindo para cá, qual foi a maior lição que a maternidade trouxe para mim? Eu acho que a primeira coisa é que você não tem controle de tudo. Porque eu vinha de uma pegada que você constrói o futuro que você deseja com as suas mãos, você é dono do teu destino. Não. A maternidade disse, você não tem controle. E ela te coloca num lugar tão nobre, eu acho nobre, de vulnerabilidade, de imprevisibilidade, e ao mesmo tempo de tanta força. É muito único o lugar, essa sensação que a maternidade traz. Você sabe o que eu estava pensando hoje? Eu achei engraçado você falar que você veio com uma reflexão sobre a maternidade. Obviamente, eu estava vindo gravar aqui, eu estava pensando, mas eu acho... E isso foi uma conclusão hoje, assim, porque pensando globalmente, assim, em tudo que muda na nossa vida, eu acho que a maternidade traz humanidade pra gente. Sabe, porque nós fomos criadas, todo mundo, né? A gente é criado para perseguir sonhos, para chegar em algum lugar, para crescer, fazer acontecer. E aí, quando você chegou no teu profissional, nos teus sonhos, você tenta organizar as coisas, mas são muitas coisas que têm um objetivo, e às vezes na rotina, no jeito que as coisas acontecem, o mundo é engolido à nossa volta. Aí vem a maternidade. E você começa a ter alguém que você não está em primeiro lugar. O teu objetivo muda a tua bússola, né? Tipo, literalmente o teu mundo parou de girar em volta de tudo aquilo do que você foi criado. E vem um filho. E aí você começa a perceber que você não é o centro das coisas. Você tem que descobrir a necessidade de alguém que não fala, porque os primeiros 30 dias, gente, eu sou pediatra, sabe? Eu cuido da família de muitas pessoas. E os primeiros 30 dias a gente fica perdido. E exatamente. Aí, quando você parte desse princípio que você tem que parar e olhar para alguém para entender a necessidade, a tua escuta com o resto das pessoas muda. Então, o jeito que você escuta com a tua família, às vezes não entrega. As pessoas. Exato. Às vezes alguém tem uma coisa que tá te falando e você às vezes não tá ouvindo e fala, tá bom, essa pessoa tinha um compromisso comigo, mas essa pessoa tem uma carga e ela tem as mesmas 24 horas que eu tenho e às vezes não deu tempo, às vezes ela tinha uma prioridade num lugar em que ela não é substituível. Então, eu tava pensando nisso, do tanto que a maternidade traz humanidade. E a mulher percebe isso muito mais rápido do que o homem. A gente passa pela gestação. O homem engravida e pare na sala de parto, a hora que olha para o filho para a primeira vez. O eixo dele começa a mudar ali. Você falou isso uma vez, não foi? Do tipo, parece que demora para todo mundo em volta entrar na mesma página que eu tô. E eu te falei, amiga, mas é porque a gente vive uma transformação de dentro para fora. Até você ter o filho, você tem tempo para construir. Você já estava cuidando do que você come, para cuidar de alguém que você ainda nem viu. E você sente na pele, né? Você sente o peso, você sente o fôlego cansado, né? Muitas vezes, né? Dor nas costas, enfim, alguma coisa. Dificilmente tem algumas sortudas aí bem preparadas fisicamente que chegam até o final. Pleníssimas! Inclusive... Correndo 10 quilômetros. Inclusive, quando você estava grávida, Heloísa, de novembro, né? No encontro de julho, você estava gravidíssima, né? Com as 29 semanas, 30 semanas, né?
E ficou lá 2 semanas, 2 dias em pé, direto. E todo mundo meio preocupado, assim. Marília, senta Com um pouquinho. xixi, Não vai no banheiro. Mas um negócio que você falou interessante, Marília, que eu tenho essa mesma percepção, eu já falei sobre isso algumas vezes, é isso. Eu acho que a maternidade é um exemplo da vida de que você não é dono do tempo e que não depende só de você. Você faz sua parte, óbvio. Mas desde quando você decide engravidar. Porque você decide, beleza. Perfeito. Às vezes você nem decide, né? Engravida sem querer. Mas você decidiu engravidar. Vai lá 1 mês tentando. Nada, 2, nada. Opa, sério, o que é que tá acontecendo? Aí já começa a questão emocional que você falou. Né? Então você não sabe quando você vai engravidar, você não sabe como vai ser a gravidez, se vai dar certo, como vai ser o parto, né? Muitas mulheres às vezes ficam nessa de... Como vai ser seu filho? De expectativa do parto, né? Então cria-se uma expectativa muito grande e por mais que às vezes a gente faça tudo, esteja tudo ótimo, às vezes não é o parto do jeito que ela idealizou, né? Então é uma coisa que eu trago muito também, de desconstruir um pouco dessa idealização, se preparar, mas ao mesmo tempo estar aberta para o que vai acontecer. Né? E depois que o filho nasce é isso. Outra coisa também que às vezes as pessoas falam muito, perguntam no consultório, mas tem como a gente saber que não vai ter nada? Tem como, vamos, né, querendo controlar o que é que vai acontecer? Eu disse, olha, seu filho pode ser morfologicamente perfeito, geneticamente perfeito, mas ter, por exemplo, um autismo grave, a gente não sabe, a maternidade é um cheque em branco. Perfeito. Você assina ali um cheque em branco. Eu acho que essa foi brilhante, essa definição, Isabel. A maternidade é um cheque em branco. Eu acho que você assina, eu acho que essa foi uma das lições mais transformadoras, eu diria, até aqui. Das muitas que ainda vão acontecer. Minha filha fez 5 meses essa semana, mas é um cheque em branco. Então, assim, me ensinou muito isso. Desde o momento que eu escolhi ser mãe, a filha que você vai ter, e às vezes você tá lá na lida, seu bebê de 30 dias, tá chorando, você já fez tudo o que você podia e ainda não acalmou, e você diz, caramba, olha, às vezes você tem que aceitar ajuda. Eu acho que isso foi também muito é uma coisa difícil. Difícil para quem, por exemplo, sempre fez tudo com as próprias mãos e realizou, que era a minha história. Então, eu ia te perguntar, como é que foi para você isso, do chegar em casa, e para quem tem tanto conhecimento, tanto controle e organizada para tanta coisa, como que foi chegar em casa com a Heloísa? Nossa, foi assim, 30 dias. Virou de cabeça para baixo, um novo cenário se desenhou, novos personagens apareceram ali e eu comecei a digerir aquela nova situação, o papel de cada pessoa, me reposicionar ali naquela dinâmica e pedir e receber ajuda. Isso foi o suporte que a mulher precisa nesses primeiros dias ali, assim que tem o bebê e volta para casa. Meu parto foi cesárea, então tinha ainda a recuperação pós-operatória. É muito importante. E é um suporte físico mesmo, de alguém para te dar uma mão, para segurar seu bebê, para dar um banho, para trazê-lo quando ele vai mamar. E é principalmente emocional. Poxa vida, porque teu corpo frágil, muda, né? Olha, teu corpo muda. Tua cabeça pode até estar assim, cara, mas você precisa ficar de repouso, tem alguém que depende de você, você perdeu o controle da sua rotina, porque a amamentação sobre livre demanda é quando o bebê quer, você pode estar fazendo o que você tiver, você para e na hora que o bebê vier, você vai. Então foi um aprendizado muito precioso, eu diria, para mim. Eu acho que me melhorou como pessoa, porque me trouxe, me reconectou com essa vulnerabilidade que nós temos, me trouxe humildade para pedir, saber receber ajuda. Foi fácil para você receber essa ajuda? Você reconheceu? Você se sentiu culpada? Teve a culpa? Eu diria que eu me sentia frustrada às vezes, porque eu pensava assim, eu não consegui. Sozinha, eu não dei conta. Às vezes eu estava lá fazendo alguma coisa, por exemplo, tentando botar a Heloísa para dormir, e ela não estava conseguindo dormir, eu já estava muito cansada. E a gente tem uma babá maravilhosa que eu encontrei que ajuda. Quando eu dava para babá ou para Haroldo, que é o meu esposo, eu pensava assim, putz, fracassei. Não e aí consegui. A criança acalma, né? Sem contar vezes, que a criança às vezes acalmava. Com a outra pessoa, aí você ainda começa... Mas eu falo bastante isso para as mães, porque é diferente, né? Você tem o teu filho, então você teve o teu bebê.
Para o seu bebê, você não está disponível emocionalmente. Você está conectada emocionalmente e a simbiose ali está começando. Então, o teu bebê depende de você para se autorregular. Ele suga para se autorregular. Se você tá E mal, você precisa estar disponível. Então, muitas Ele vezes... absorve a tua energia, né? Muitas vezes, não é porque nós somos péssimas mães. Nós estamos num estado emocional, hormonal e de exaustão Eu acho que diferente exaustão, das outras pessoas que estão ao nosso lado. Então, uma coisa que eu falo muito até na consulta para as mães é do tipo, permita-se ser ajudada. Porque a pessoa que está tentando te ajudar, ela está disponível emocionalmente. Ela vai conseguir trazer calma para você descansar e você voltar daqui a pouquinho, um pouquinho melhor. Exato. E não é porque você falhou, mas isso é uma coisa que é unânime, independente da mãe. Todo mundo tem essa urgência da gente achar que é a gente que tem que dar conta. E a sensação de falhei é a todo momento, sabe? E é isso que eu achei muito desafiador. Porque que nem eu falo isso agora, né? Quando eu estava ali na minha nuvem dos 30 dias, eu queria dar conta. E o lado profissional, porque a nossa cabeça muda muito. A gente ainda não sabe, mas a pessoa que a gente era antes de ter filho, ela não volta. É verdade. Ela melhora, ela evolui, ela muda. A tua essência pode estar ali, mas você mudou. Você mudou. E é difícil o processo de mudar. Para mim, me atrapalhou muito eu ser pediatra. Muito. Você Muito. sabe Você das tentava coisas. eu tentava ficar fazendo análises do tipo, qualquer coisa eu tentava analisar. Eu queria dar uma resposta, sei lá, como quando me pedem ajuda. Mas eu não estava na posição de espectadora, tipo, eu não estava ouvindo aquela história e tentando ajudar as pessoas racionalmente, entendeu? Então, para mim, isso foi muito desafiador, sabe? Sim. Então, esse lugar de se pedir ajuda para você foi um processo. Foi um processo, foi bom, eu achei positivo, assim, eu achei útil para mim. Me ajudou em outros aspectos da minha vida, realmente. E teve uma coisa que me ajudou muito também, que foi a decisão de ter filhos já acontecia, mas eu me preparei muito antes de ter. Quando a gente liberou para engravidar, eu e Haroldo, a gente... até do momento que a gente decidiu deliberadamente começar a tentar, até a notícia da gestação de Heloísa, demorou cerca de 1 ano. Não, pouco menos de 1 ano, quase 1 ano, uns 11 meses. Eu engravidei no final de janeiro, a gente tinha começado em março do ano passado. E apesar de a cada mês eu já querer receber a notícia de que eu estava gestante, fazer o teste, qualquer atraso menstrual eu ia lá fazer um teste. Quem nunca, né? Passou por essa fase de tentando. Então, calcula a data da ovulação, olha lá. E como que foi pra você essa fase, Mar? Mês a mês, olha, foi assim. Vocês ficava meio que no subconsciente pensando, vou ovular, não sei o quê. Ficava triste quando menstruava. Sim, a rotina às vezes corrida, não dava para namorar no dia da ovulação. Às vezes eu estava em São Paulo, eu estava em Natal. Então, poxa vida, esse mês... Amor, faz uma ponte aérea. Perdi esse mês, agora eu tenho que esperar para o próximo. E a menstruação. Mas uma coisa que esse período, olhando retrospectivamente, esses 11 meses até a gente conseguir engravidar, foi uma fase de preparação muito importante para mim. E eu preciso falar isso, né? Eu fiz terapia, eu já fazia terapia. E nesse período desses 11 meses... o assunto maternidade vinha muito nas minhas sessões e foi uma mudança, porque eu sempre trazia desafios de trabalho, de carreira, de pessoas, de equipes, e começou a vir a gestação. E eu comecei a trabalhar muitas questões, inclusive pessoais, da minha história com a minha mãe, da minha família, dos traumas que eu tinha. E eu comecei a curar muitas questões ali. Poxa vida, a aceitar, né, a minha história como foi, a ressignificar algumas coisas, a perdoar algumas faltas que eu tive, algumas ausências da minha mãe. E aquilo tudo me curou, eu diria, para eu conseguir ser uma
gestar de uma forma saudável e exercer uma maternidade saudável. Eu acho que foi muito bom. Quando eu soube da notícia da gestação de Heloísa, foi e ser uma menina também foi um significado diferente, porque Que todo mundo lindo. olhava para mim e falava assim, você tem cara de mãe de menino. E Eu tinha certeza que eu ia ser mãe de menino também. Você também. Eu absorvi isso, eu internalizei de um jeito e a gente não fez chá revelação, nada disso. Eu preferi viver isso com eu, Haroldo e ela de um jeito muito assim, Íntimo simples, e de íntimo, vocês. privativo, um momento mesmo da gente. E quando a gente foi fazer o ultrassom, a gente nem sabia que ia dar para ver, era mais um ultrassom ali. Foi no Ela falou, morfológico. foi no morfológico do primeiro trimestre. Ela olhou e falou assim, eu disse, já Você dá quer para saber? ver? Aí ela falou, já, foi doutora Rimena, maravilhosa lá de Natal. Aí eu falei, já quero, dá para ver? Aí ela disse, 99% de chance de acertar aqui. Eu só dou palpite quando eu acho que é realmente. Aí eu falei, de que? Eu tinha certeza que ela ia dizer um menino. Até porque ela estava medindo o negócio lá para mim, ela estava medindo um pintinho. Aí eu disse, é um menino? Eu ainda sugestiono. falou. Tem um vídeo. Não, é uma menina. Nossa. Aí ali veio a seguinte sensação para mim, uma oportunidade de escrever uma história completamente diferente. A menina era eu do passado, aquela Nossa, eu tô menina arrepiada. de oferecer a provisão. Não é só material, que aquela Não, construção de não. carreira tinha me trazido até ali, mas era emocional. Sabe? Presença, acolhimento. Então, essa consciência me ajudou. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, a gente veio para uma semana de loucura. Heloísa vem comigo. Todas as vezes. Aliás, eu decidi gente, que isso. lindeza que é aquela menina. Obrigada. Ai, ela é Eu muito sou linda. suspeita. É linda mesmo. Ela é fofa, a cara gente. do pai, eu sei. Mas ela Não é que o pai linda. seja lindo, né? Não, exatamente. Mas assim, gente, nosso filho é isso. A gente A gente carrega, para se a cópia do prepara, pai. A gente faz terapia, a gente faz Isso, tudo. isso. Sai a cara do Nossa, pai. a minha, o pessoal fala assim. Parece com o pai a também. cara, Ai, Xerox. meu Deus. Não, e eu não admito, né, pessoalmente, mas Não, mas assim... agora ela tá meio belzinha, vai. Já tá um mix. Pois é, mas Um mix. o pessoal fala na rua assim... Ai, se perder na rua, eu sei onde é que entrego desse jeito, né? Mas enfim. Mas Marília, isso que você falou de você se curar, de você... Essa parte emocional é muito importante e muito subestimada. Até porque ninguém pode chegar para uma mulher que está não sei quanto tempo tentando e falar isso e ela vai receber bem. Você tem que ter toda uma habilidade de falar isso para chegar nesse assunto, né? Então, aconteceu comigo também uma coisa muito semelhante e a gente que é médico, assim, acadêmico, muito de evidência, de ciência, é difícil às vezes da gente aceitar, entender, assimilar, né? Na minha primeira gestação, eu engravidei super rápido, beleza, ótimo, fiquei super feliz. Um mês, eu nem tentei, assim, sabe? Engravidei. E aí, depois que eu perdi, fiz todos os testes genéticos e fui tentar de novo. Cara, 1 mês nada, 2 meses nada, 3 meses nada. Porque é isso, é prático, né? Você quer um objetivo, você tem que fazer aquilo ali, não sei o quê. Na Aí, sua cabeça é matemático, né? Aí eu também fazia terapia e a minha psicóloga, você não tá normal, você tá meio irritada, você não tá... E eu passei com a psiquiatra, Laila, que eu indico também muito. Laila da mentoria? Não. Não, Laila, ela chegou, outra Laila. E ela chegou aí num evento, mas... E ela falou assim, você nem elaborou o luto da sua primeira filha e você quer gestar de novo. Então, você tem que assimilar isso, você tem que passar por isso, né? Então, talvez... Aquela frase que ela te falou que era linda, né? Não tem como você ir em volta. Você tem que passar pelo meio. Se você tem não atravessar o processo, essa fase, né? você não Arrepiei. Foi muito bonito, E talvez esse tempo, esse ano que você demorou para engravidar, né? Que às vezes muita gente está nesse ano aí tentando, nesses meses, mês após mês tentando, às vezes tem alguma coisa que você precisa resolver antes. Perfeito. Né? Só que você faz os exames, está tudo normal, você faz tudo, está tudo normal. Tá ovulando. Quantas mulheres às vezes faz, beleza, eu vou fazer FIV, marca a consulta para ir para FIV, já, beleza, já desencanei, não, já sei que não vai rolar natural. Aí engravida, chega na FIV, tá grávida. Exato.
muitas pacientes, muitas. Eu vejo muito esse muito peso do emocional. Só que é isso, a gente é prática, a gente foi feita para, né? A gente foi educada para construir a nossa carreira, o nosso negócio, e a gente não foi educada para sentir. A gente não sabe nem o que a gente está sentindo, né? A gente não tem educação emocional. Inteligência emocional, a gente não E desenvolve tem uma isso. coisa assim que eu senti também, eu queria perguntar para você, é que assim, o que é que você quis mudar em você para você fazer diferente com a Heloísa, sabe? Você às vezes quer ser uma pessoa melhor para você não... Muitas vezes você se vê repetindo algum comportamento, né, da sua família, alguma coisa, e você diz, não, isso aqui eu quero modificar para encerrar o ciclo aqui e fazer diferente com ela. Não que a gente não vai errar, né? A gente vai ter nossos próprios erros também, a gente né? erra todo dia, tá, gente? Aliás, hoje a gente está fazendo muito um raciocínio construído em cima do que a gente vem vivendo. Exato. Mas o que a gente errou para chegar nessas conclusões... É o Pelo processo, amor né? de Tem que Deus. passar pelo processo. Só um... A gente traz aqui só o creme de la creme creme. de la pra creme, ajudar exato. Parece que é outras fácil, mulheres. né? Parece que é fácil, nada fácil. Nossa, Isabel, mas eu fiquei reflexiva aqui com a tua pergunta. O que é que eu mudei em mim para fazer diferente com a minha filha? Olha... Talvez você tenha até mudado antes, né? Nesse processo. Exatamente. Ainda Eu acho está que mudando. eu acho que sim, viu, Paula? Eu devo estar em processo ainda. Eu acho que foram duas coisas. Uma foi antes e a outra, principalmente durante. A que eu mudei antes é o seguinte, talvez algumas mulheres que estão ouvindo a gente se identifiquem com isso também. Quando tem essa coisa de energia masculina, energia feminina, mulheres muito executoras, muito realizadoras, que constroem muito, que executam muito. As pessoas dizem, tem uma energia masculina muito forte, estão desconectadas da energia feminina. Mas fato é que, por exemplo, na minha história, desde criança, eu sempre fui muito ligada ao meu pai, porque a minha mãe sempre era muito ocupada. Minha mãe teve 5 filhos, eu sou a 4ª filha, tinha muitas. Ela trabalhava fora, ainda tinha a luta de casa, não tinha ninguém que ajudasse em casa. Então, minhas referências sempre foram muito masculinas e a minha conexão com meu pai foi muito forte. E ele que sempre me estimulava a estudar, ele que falava, me despertou esse desejo de ser médica, de construir isso. Durante esses 11 meses que eu estava nesse processo, tentando engravidar e fazendo terapia, foi algo muito bom que aconteceu. Eu ficou consciente que eu tinha uma projeção sempre para o masculino e que algumas vezes eu deixava de lado um pouco a minha energia feminina. Por mais que eu não quero entrar nesse mérito masculino feminino, acho que não é muito isso. Mas faz sentido. No meu caso, isso fez sentido. Foi como se fosse um resgate da minha identidade feminina ainda mais forte e trazer isso para tudo que eu fazia. Não era deixar de fazer nada, mas era fazer ainda melhor. Com mais sensibilidade. Com essa consciência, com mais sensibilidade, com mais intuição, com a percepção mais aguçada, sabe? Com mais... com essa essência feminina aflorada, a gente sabe que a mulher tem mais tato. Ela tem mais empatia, mais empatia, mais intuição. Isso resolve muita coisa. Isso dissolve muitos problemas no dia a dia. E eu não fazia uso disso porque isso não era uma habilidade que eu estava ali tão conectada, de forma tão consciente, talvez. Isso durante, na fase da gestação, antes da gestação, eu fui mudando isso. Eu acho que isso, inclusive, foi importante, me ajudou a gestar, porque depois que isso se tornou consciente, eu engravidei naquele mês da gestação. Olha, fazendo, inclusive, confirmando o que você falou, Isabel, às vezes são alguns bloqueios emocionais que você está ali precisando resolver. Não tem nenhuma evidência, né? Não tem. Como é que vai ter evidência científica disso? Não, mas ao mesmo tempo tem evidências do seu estado neurológico ali, da sua atividade cerebral. De acordo com o teu estado emocional, você tem maior ou menor nível de cortisol. Você consegue regular melhor seus hormônios. Mas o cortisol dela continuava alto. É um negócio que é um ponto assim, é um ali. negócio que ele não é concreto, mas que a gente tenta comprovar isso cientificamente o tempo todo. E a gente vê na prática... Mas a gente sente que acontece. Na né? prática, a gente vê isso ser muito real. Exato. E eu acho que não é uma coisa que vai se querer estudar, né? Assim, qual o objetivo, né? Quem sabe? Exato. Então, assim...
Mas é perceptível, né? É muito claro. Acontece, é real. E é bom a gente, profissional da área da saúde, médicas, falar sobre isso, né? Que a gente percebe isso influencia, isso tem impacto nas mulheres, nas tentantes, nas gestantes, nas mães em geral. Essa foi a coisa durante, e para concluir a resposta, e depois da gestação, eu acho que foi sobretudo presença. Estar ali para ela. E desde o início foi uma coisa que eu fiquei sempre elaborando na minha cabeça. Eu não quero atribuir à minha filha nenhum peso, eu não quero dizer, depois que ela nasceu eu tive que desacelerar, a gente teve que botar o pé no freio, a gente teve que parar. Eu não queria dar esse significado, porque desde a gestação minha filha era potência, era mais, não era menos. Ela acrescentava, ela não diminuía nada. E o meu desafio é conciliar a minha presença como mãe, estar ali para ela, sempre que ela precisar de mim. E continuar construindo, porque é também por ela. Ela me fortalece, ela aumenta a minha vontade, a minha motivação e o meu propósito de continuar construindo. Como que acontece isso na prática? Bom, na prática, eu estou aqui agora em São Paulo com 50 malas, traz babá, traz carrinho, traz filha, traz tudo. Na prática acontece. Eu acho muito importante trazer isso aqui, porque muitas mulheres acham que elas precisam escolher entre ou eu tenho uma família feliz e eu sou uma mãe realizada e plena, ou eu tenho uma carreira de sucesso bem consolidada. Desde a minha decisão de gestar, eu pensei, eu quero mostrar que é possível. Através da minha vida, do meu testemunho, da forma como eu vou conciliar a maternidade e o trabalho, se Deus me permitir, eu quero ser essa referência de uma mãe saudável, perfeita jamais, mas suficientemente boa para minha filha. Maravilha. E realizada profissionalmente com a minha carreira, que também me realiza, que também me complementa, que também me faz ser uma mãe melhor. Porque posso dizer para vocês, ontem eu passei o dia gravando podcast, me faz tão bem produzir que eu chego em casa com energia tão boa. Minha filha, eu estou bem humorada, eu estou feliz, eu estou com essa energia boa para transmitir para ela, de realização, de plenitude. Então eu acho que é isso, é essa sinergia que você falou, Paula, no fundo. Você pode encontrar essa sinergia. Agora, para você encontrar essa sinergia, você precisa saber lidar com a culpa. A culpa não pode ter espaço, porque quando existe a culpa, quando você está trabalhando, você está se sentindo culpada porque você não está com ela. E quando você está com ela, você está se sentindo culpada porque você não está trabalhando. Eu acho que na hora que a gente tira a culpa da mesa e a gente se enxerga como esse todo, e que cada parte, cada atividade que você exerce te melhora em tudo que você faz, você enxerga dessa forma, lida dessa forma, fica mais leve. Sim. Fica mais leve para você e para sua filha. Isso é um desafio. Eu também passei Mas é um desafio. Exatamente essa mesma coisa. Inclusive, eu acho que eu perguntei já isso a você, eu já perguntei a algumas pessoas assim, como... Tá, beleza. E na prática, no dia a dia, como é que eu vou fazer isso? Qual o tempo que eu vou dedicar para ficar com ela? Será que esse tempo é muito? Será que é pouco? Será que, vamos supor, sábado de manhã. Antes eu ficava no sábado de manhã, eu dava plantão. Hoje eu não dou mais plantão. Então, no sábado, aí eu vou estudar no sábado de manhã, às vezes eu me sinto culpada por estar estudando. Né? Então, assim, e eu fiquei procurando muito essa resposta em muitos lugares e a resposta que eu encontrei é que eu tenho que decidir isso, né? Porque é a minha realidade, a minha vida, a minha filha, a minha sensação, né? Então não existe uma resposta. Não existe uma resposta pronta para isso, né? Não existe o certo, né? O certo para mim vai ser diferente às vezes do certo para você, né? E uma outra coisa que me fez também diminuir essa culpa foi até uma coisa que Karina, nossa amiga de Natal, dermato, me falou. Ela disse: amiga, tá muito pesado para você. Né? Porque Maria fica na escola de 9h30 às 5h30 e a gente não tinha babá. A gente tinha uma funcionária em casa que às vezes ajudava um pouco com ela, mas a gente não tinha babá. No meio do ano passado eu tive influenza, tive asma, quase que internei, entendeu? E assim, só que assim, é isso, né? A gente dá conta e não sei o quê. Sempre se dá conta. Só que estava muito pesado, a que custo? Perfeito. Aí eu me permiti ter uma babá, né? Eu me permiti pegar uma babá que chega às 7 horas, fica de 7 às 9h30, eu consigo fazer uma atividade física, às vezes em casa, às vezes com ela ali.
sabe, não é aquela correria tão grande de manhã. Perfeito. Né? E às vezes no final do dia eu fico com ela e às vezes se eu tenho alguma coisa, a babá ajuda também, né? Então assim, às vezes a gente não se permite e a gente não percebe que pra gente ser uma mãe boa, a gente precisa estar bem. Isso, eu acho que esse é o ponto de partida para tudo. Você tá bem. E por isso que é uma medida, Isabel, como você falou, muito individual. É fina, né? Você vai identificar até onde você faz e fica bem. E quando você cruzou esse limite para você ajustar, pedir uma babá. Mas só que a gente não tem essa sensibilidade. Não é bem aguçada, bonitinho assim. Né? Não é fácil de chegar às vezes nisso daí, né? Tipo assim, por exemplo, eu comecei a natação de Maria, parei. Por causa de horário, não sei o quê. Só tinha um horário que não ficava ruim para mim. Eu me sinto culpada porque eu não tô com ela na natação, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é uma constante. Eu já tinha passado dessa fase, mas aí eu... Cara, beleza, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, né? Na minha realidade, né? Não é, às vezes é difícil, né? No dia a dia. Mas isso é porque uma palavra que a Marília usou bastante, eu sei que isso pesa na cabeça de toda mãe, é sobre presença. Existe uma confusão muito grande sobre a presença ser disponibilidade 24 horas por dia. Porque 20 minutos de qualidade, onde você realmente tem conexão com o teu filho, vale muito mais do que um dia inteiro você fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e você não parou para estar com o seu filho. Exatamente. E aí, não é crime nenhum, isso a gente vai descobrindo, e isso entra até naquele teu assunto que você falou, fui rever minha infância, minha mãe, meu tudo. A gente começa, hoje, ela ainda tá com 5 meses, mas que nem eu tô um pouquinho mais na frente, né? 3 anos na frente. 3 anos, João Pedro. São coisas que, devagarzinho, você vai começando a enxergar com outros olhos, sabe? O se fazer presente, a gente se desdobra para a presença. E a presença tem que ser de conexão ali na hora, mas sem deixar você de lado. E o que eu acho que eu quero evoluir nesse sentido é do tipo, eu quero ter presença com meu filho, eu já organizo a minha agenda para eu poder ter um tempo de qualidade com ele, mas eu não posso deixar uma coisa que me deixa muito feliz, que é trabalhar. Sabe? Que me faz uma mãe melhor. Que me faz uma mãe melhor. Então, uma pessoa melhor. Aquela tua fala do a minha filha é força, minha filha veio para acrescentar. O meu filho é isso para mim também, é uma motivação. Então, meu filho não é um problema. Exato. Se eu tiver recursos para ajudar a ter o meu trabalho, ter aquele momento de presença e ter para o meu filho ele ser essa força que me move a fazer tudo isso, é isso que eu vou fazer. Porque a gente, como mãe, a gente quer estar assim, eu quero estar lá quando acorda, quando dorme, quando come, quando tarará. Quando faz cocô. Mas tem coisas que vão fazer eu ser esse exemplo para o meu filho que são importantes para mim, que é o meu trabalho. Inclusive ensinar para ela, né? A importância do trabalho, do valor do trabalho, de ter o tempo para ela também, né? Agora não, ainda é muito pequeno, mas acha que não vai. Minha filha tem 2 anos, pega a bolsa, bota aqui e fala, vou baiar, vou trabalhar. Agora ela já tá falando melhor, mas ela desde pequenininha, ela já sabia que quando eu pegava a bolsa, entendeu? Então, assim, a gente não enxerga que tá fazendo bem, isso é uma coisa olhando que pra gente, também né? Positivo, né? Eu já vi muito da minha mãe isso. Lindo. Né? Minha mãe é uma pessoa também uma referência que trabalhou muito, que fez e aconteceu então eu trago isso dela, né? Então ela sempre mostrou isso para mim e eu vou passar para ela também, né? Então do mesmo jeito que tem coisas que às vezes a gente quer fazer diferente, a gente tem essa percepção, essa consciência que os tempos mudam, né? Eu quero passar para ela isso também, o valor a importância do trabalho, né? Como você se sente realizada. Ontem uma paciente mandou uma mensagem para mim simples. Muito obrigado pela consulta, eu me senti ótima, eu saí daí ótima, não sei o que. Sabe, assim, ela não precisava mandar, mas assim, aquilo ali para mim, eu sei que eu estou fazendo a diferença na vida dessa mulher. Estou trazendo segurança, presença, eu estou ali para ela e isso, ela vai ter um outro estado emocional durante a gravidez que vai construir para ela estar no parto e que vai influenciar também no pós-parto. E na maternidade como dela, todo. Inclusive. Exato. Porque, na verdade, Isabel, olha que eu te ouvindo percebi, é emocionante isso. Eu percebi o seguinte, você acaba sendo uma referência de cuidar para ela. E o que é a maternidade? É cuidar. Então, sem saber, você
com essa qualificação, essa diferenciação com que você entrega a sua consulta obstétrica, as consultas de pré-natal, você constrói uma referência saudável que muitas vezes ela não teve dentro de casa, de como é cuidar, estar presente, estar ali para o outro. E uma coisa que você me ensinou, a minha consulta, eu troco muito, eu falo às vezes da minha vida, porque é um exemplo, você aproxima. Só que cara, mas minha consulta ela não é linear. Às vezes eu perco muito tempo com isso, eu podia estar fazendo. Ela disse, você falou para mim, isso é seu maior diferencial. E isso é cuidar. Não é perda de tempo. Não é perda de tempo. Eu tirei isso da minha cabeça, isso foi um peso que saiu de mim, porque eu falei assim, cara, isso justamente é o que faz ela conectar comigo. É o que fez ela te mandar essa mensagem. De me deixar igual para igual com ela, né? Então, assim, hoje, consulta de puerpério é isso, né, amiga? A gente vai, 40 dias, às vezes, você sabe que ela tá bem fisicamente, que não tem nada, mas você vai, como é que tá em casa? Como é que tá? E como é que tá o sono? Essa é a maior demanda para uma consulta de revisão. Mas você não concorda que quem trouxe tudo isso para você foi Maria? Sim, concordo. Você aprendeu a olhar para essa mulher como com mãe. Aprendi a cuidar. Eu aprendi a cuidar melhor. Eu aprendi. Então antes eu não tinha essa percepção, essa, né, essa sensibilidade, essa energia feminina, né? Mas a gente sempre foi, tecnicamente, cientificamente, perfeito, a gente sempre foi boa isso nisso. Não é o suficiente. A gente estudou, né, para isso. Entendi. A maternidade trouxe isso, que é o que você falou que muda você com a tua equipe, que é o que muda pra mim quando eu recebo uma família no consultório. Eu viver com o marido, com o filho, com o que muda a estrutura familiar. Exatamente. É a mesma coisa, amiga. Assim, às vezes, esses dias uma pessoa mandou uma mensagem pra mim, tem uma paciente que teve uma perda, não sei o quê. Você investiga? Eu disse, modéstia à parte, pode mandar pra mim. Olha. Porque a pessoa, por quê? Eu disse, porque eu passei pelo que ela está passando. O que ela precisa não é só investigação de trombofilia, não é isso. Ela precisa elaborar isso. Ela precisa de alguém que saiba falar com ela sobre isso sem ser só técnica. Ela precisa ter um espaço para falar, porque às vezes as pessoas não têm nem espaço para falar sobre isso, né? E essas coisas que a gente está falando aqui da própria maternidade, né? Não são coisas que você são lia trazidas antes por aí. Sobre, não fazia sentido. Não só de perda, de tudo, né? Então, você passar pela experiência, e tem experiências como uma perda gestacional, por exemplo, ou até como a maternidade, né? Mas estou falando perda que é uma coisa mais, graças a Deus, não é todo mundo que passa. Tem coisas que você só sabe quando você sente na pele. E depois que você sente na pele, você consegue oferecer um cuidado completamente diferente. Caramba! Né? E olha, é tipo assim, o que está dentro de uma caixinha que só a maternidade pode lhe entregar. Nada, você pode fazer todos os cursos, as pós-graduações, as especializações. Nada te prepara. Entender a mente, estudar com a maior autoridade do mundo em obstetrícia, em recém-nascido. Mas nada vai te entregar o que só a maternidade. Aquele olhinho olhando para você, aquela mãozinha pegando, aquele cheiro. Aquele cheiro e tudo que acompanha todos os insights, as evoluções, as novas percepções que só a maternidade traz. E a gente só tem, assim, para te desejar essa trajetória, porque, assim, 5 meses, você tá assim... Só começando. E o pior é que, assim, eu tô com 3 anos e meio e eu só tô começando. Porque que a tua filha te traga cada vez mais descobertas, que você descubra a tua potência, porque você é uma potência profissionalmente, na tua família, mas você ainda não tem noção do teu tamanho, assim como nenhuma mãe muitas vezes não enxerga. Então, que você permita que a tua filha te traga todo esse crescimento. E, eu vou querer saber cada fase. Tem como a gente fazer de novo, quando ela tiver 1 ano, depois 2, depois 3. Combinado. A gente faz meio assim, gente, a trajetória de Marília. Eu ia adorar, porque, olha, eu amo ser mãe. Todo dia eu sou surpreendida. Mas e muitas vezes de calças baixas, que a gente não sabe nem o que fazer. É isso. E o que eu estava pensando, ouvindo, vendo esse momento aqui acontecer, que eu preciso dizer que eu ainda estou assim, emocionada, grata. Eu acho que a palavra gratidão por estar vivenciando esse momento aqui com Paula, com você, Isabel. E em algum momento eu parei e
percebi de fora o que estava acontecendo aqui. 3 mulheres bem-sucedidas profissionalmente e muito realizadas com a maternidade. Nenhuma perfeita. Todo mundo com seus desafios, com suas dificuldades, com os aprendizados dessa jornada, mas todas abraçando, sabe? O processo, a evolução, de forma leve, porque eu sinto isso aqui, é uma aceitação. Todo mundo aceitou o desafio, aceitou do jeito que a coisa é. E conduz de forma leve, consciente, sabe? Com esse olhar otimista, buscando a sinergia, olhando como uma experiência de evolução pessoal, profissional. Eu acho que é essa visão que a gente precisa levar para as outras mulheres. Para mudar a conversa, né? Porque as pessoas trazem sempre uma frase do tipo, você não vai dormir ou você não sei o quê. E na verdade é tipo assim, você é fantástica, você está gerando uma vida. Isso é lindo, é uma você está se entregando a algo que você não tem controle. Na verdade, quando você vê uma mulher grávida, gente, já fica a dica. Vocês estão convivendo com alguém que está grávida, tem uma criança, não é a hora de você falar sobre um desafio. É hora de você enaltecer esse sacrifício, essa mudança, é dar uma força. Porque a gente, assim, você tá grávida, já é assim, que parto? É normal ou cesárea? Ai, tá gordinho. Né? Você tá amamentando? E você muitas vezes tá entrando dentro de uma ferida que você não sabe a luta dessa mulher. Você não sabe quais são os gatilhos dela. Às vezes ela acabou de aceitar que ela precisa complementar, que ela não conseguiu amamentar. Ela acabou de viver esse processo. Você vai lá e fala, ai, tá gordinho, né? É leite materno, né? Isso dói. Então, eu acho que hoje, nós como mães, como mulheres, eu tento educar isso até no consultório, do tipo, olha, doeu pra você ouvir, não doeu? Então, agora vocês já estão educados com relação a isso. Pra você não repetir, quando você sentar numa roda de conversa e você já não tá mais no teu lugar de dor, que você muitas vezes não vai ser agressivo, faça uma educação positiva. Falo tanto que esse lugar, não é porque a mulher tá grávida, a barriga não é pública, não é porque tá com bebê que ela tá pedindo uma opinião. Você tem que acolher. Maravilhoso. Você tem que ouvir. Você não tem que utilidade pública essa mensagem. Exato, mas porque... E é uma coisa, sabe quem mais faz perguntas assim? E faz esse tipo de comentário? Próximas. Mulheres. É verdade. Mães. É verdade. Pessoas próximas. Excelente. A pessoa do mercado não me ofende. Mas às vezes é uma pessoa próxima e é outra mãe. E às vezes, amiga, a gente tá num ponto tão vulnerável, né? Porque a gente fica vulnerável. Você vai embora pra casa pra chorar. A vulnerabilidade maior da mãe é o filho, é a maternidade. Exatamente. Né? Você quer mexer, quer botar o dedo na ferida, você vai ali. Exatamente, exatamente. É isso, esses comentários. Eu lembro, uma vez falaram assim, esse leite não é fraco não, ela acorda tão rápido. Falei, nunca mais repita isso. Exato, esse leite é fraco, tem pouco leite. Cara, uma coisa que é um mito que eu acho que... Mas na hora que você escuta que é você, que você tá vulnerável, aquilo ali bate. Não, mas isso é até um assunto para outro podcast. Porque isso daí já abriu 10 abas na minha coisa interna aqui que eu poderia falar. Porque, assim, a maternidade, gente, é esse assunto sem fim. A gente sempre vai trazer um pouquinho da gente. E eu acho que você nunca tinha se colocado nessa posição de repensar esse... E olha que a gente nem chegou tão longe, né? A gente foi até, tipo, os primeiros 30 dias. Pois é. É um assunto infinito. Imagina se a gente for abrindo outras abas. Eu queria muito agradecer, Marília. Que delícia que foi isso. Eu tô honrada em poder conhecer a Marília mãe. Porque eu já sou fã do seu trabalho. De verdade, sou fã... como colega, sou fã de várias maneiras e hoje eu tô mais fã ainda porque é muito bonito poder saber o tanto que você se preparou, a mãe maravilhosa que você é, a mãe possível que você é e a mãe que se desdobra e ninguém vê os bastidores, né? E a gente hoje tá vendo o teu bastidor, tipo, real. Sim. De ver, trazer tudo isso que veio lá de Natal pra cá, pra poder pro ser... Mundo. De ser rosada pro mundo. Então, assim, eu só tenho a agradecer, uma honra enorme poder compartilhar. Eu quero agradecer. Você, de verdade. Nossa, peraí, eu preciso... agradecer, eu quem agradeço, Paula e Isabel, por esse espaço, né, tão precioso. Foi um convite muito especial que eu recebi de falar sobre isso, né? Geralmente as pessoas me chamam para falar de outros assuntos. Então, essa ocasião ela é única por vários motivos. Primeiro,
pelo tema. Foi a primeira vez que eu aceitei um convite para compartilhar um pouco da minha experiência como mãe. Esse convite também é único porque, além das vulnerabilidades, né, que a maternidade lhe traz, eu acho que essa foi uma mesa que eu sentei e eu aprendi muito mais. Eu sentei aqui para aprender com duas referências, como a Paula e como a Isabel, uma pediatra e uma obstetra, mães, acima de tudo, e que exercem essa profissão de cuidar de outras mulheres nessa fase, contando não só com a bagagem técnica adquirida ao longo dos anos todos, mas principalmente com a experiência vivencial da maternidade na pele. Então isso muda tudo. Hoje a Isabel sabe, eu falo para médicos, ajudo médicos a crescerem na carreira, e um dos pontos essenciais é essa conexão que o médico constrói com o paciente. Isso é a base de toda a carreira de sucesso. Nenhum consultório particular vai prosperar se não existir essa conexão do médico com o paciente. É isso que faz o paciente voltar, é isso que faz o paciente fidelizar, é isso que faz o paciente te indicar para outros pacientes. Isso é o elemento iniciador de todo sucesso no consultório. Então, quando eu olho, por exemplo, para você, Paula, para você, Isabel, e eu enxergo isso, eu falo assim, deu tudo certo na carreira. Porque o ingrediente principal, ele existe. Ele existe porque vocês se desafiaram a viver a experiência de mãe. E não só isso, porque isso não é o maior desafio, é compartilhar isso com os pacientes. É sair daquela condição, né, de jaleco, de autoridade, e se permitir se vulnerabilizar junto com o paciente, dividir os desafios junto. Foi assim que eu me senti aqui, acolhida, à vontade. Tenho certeza que as pacientes de vocês se sentem assim também no consultório. Então, eu quem quero agradecer esse espaço, esse convite, o tanto que eu aprendi com vocês, e não poderia deixar de especialmente agradecer a Isabel, que foi quem fez essa ponte, essa conexão, dizer o quanto que eu tenho orgulho, e eu tenho certeza que essa mensagem que você recebeu da sua paciente, tem muitas que diriam exatamente a mesma coisa, ou muito mais do que isso, e nem mandaram a mensagem, porque a entrega que você faz, a verdade que você coloca na tua profissão hoje como obstetra, conduzindo essas mulheres, é realmente o teu grande diferencial, o teu maior diferencial. Nunca pare de fazer a medicina assim, dessa forma. Tem muitas mulheres que precisam de você e do seu cuidado, e por isso você não pode parar de crescer, porque quanto mais a gente cresce, mais a gente alcança pessoas, mais impacto a gente gera. Eu falo que querer crescer não é egoísta, pelo contrário, é sobre impactar mais pessoas. Quanto mais eu cresço, mais pessoas eu alcanço. Quando você conecta o propósito de crescer na carreira com esse propósito de impactar pessoas, de alcançar mais pessoas, de fazer mais a diferença na vida das pessoas, você entende que é tudo uma coisa só. Inclusive, ser mãe te prepara muito melhor para você alcançar esse objetivo, essa projeção profissional, e o contrário. E esse cuidar lá fora te prepara e te melhora como mãe. Com certeza. É a sinergia. É a sinergia. Bem, né? Ai, deixa a gente no chinelo. Até parece. Por isso que eu Marília, obrigado pelo seu tempo. Agradeço. Obrigado, sobretudo, pela sua verdade, pela sua humildade de sempre. Né? E é isso que a gente se conecta com você, né? Porque você é de verdade, né? A gente sabe disso. Eu que lhe conheço desde a monitoria de anatomia. É verdade, neuroanatomia. Então, eu acho que é isso que vai levar a gente longe, sempre como ser humano, como pessoa, né? Verdade e humildade na carreira, como mãe, em todos os sentidos. Né? Muito gratidão. Gratidão Muito por esse obrigada. momento. Foi demais. E Não, foi ótimo. Saiba que toda vez que você precisar de amigas mães, e a gente sabe? tem que. A Você gente precisa desabafar, isso é uma coisa, sabe? né, amiga? A gente Conversar, tem que porque às ter vezes mais as esse mães não espaço. fazem. A gente tem que ter esse espaço de falar com pessoas mais ou menos da mesma, que têm filhos da mesma realidade, de trocar. Cara, isso normaliza o que você está sentindo, verdade, né? Às vezes verdade. alguma coisa que o outro traz. Sempre que você precisar, Libera uma culpa, tira um peso. Exato. Sempre Então, que é você muito precisar, se quiser amigas próximas para reclamar, Com porque certeza, gente, mãe estamos também aqui. reclama, tá? A gente Com também certeza. reclama. Compartilhar, a gente Desabafa. sempre vai estar aqui. Estaremos aqui, de verdade. Gente, Delícia. muito obrigado. Esse foi mais um podcast Profissão Mãe e até a próxima. Até a próxima.